capítulo 17, versículo 45. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos buscar a misericórdia do Senhor sobre a leitura e a proclamação da palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós agora buscamos a Tua misericórdia sobre nós e a Tua graça, para que ela nos envolva, ó Deus, de tal maneira e que assim o Teu Espírito Santo esteja agindo de maneira poderosa nas nossas vidas, nossa mente, nosso coração, para que nós possamos entender claramente a Tua vontade para nós. Que a Tua palavra esteja sendo revelada a nós e ao mesmo tempo os nossos corações sejam quebrantados e nós possamos nos render totalmente, 100%, todas as áreas da nossa vida, entregando o nosso coração plenamente, por inteiro ao Senhor. Pai amado, abençoa cada um de nós, abençoa as palavras que saírem dos meus lábios, ó Deus, para que sejam agradáveis a Ti somente. Obrigado, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. E eu vou ler do versículo 45 até o versículo 47. Mas o meu foco hoje vai ser só o 45. É que eu não quero ler pela metade aquilo que Davi falou. Então, olha o que a palavra de Deus fala. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu. Quem é esse filisteu? Golias. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Quem aqui passa por dificuldades na vida? Hã? Ninguém? Ou todo mundo? Você já teve dificuldade? Tem uma coisa assim na minha vida que sempre acontece comigo. Uma coisa que eu tive que ser forçado a aprender aqui na América foi mexer em carro. Quando eu estava no Brasil, eu nunca pensei na minha vida. Não, eu já pensei. Desculpa, eu já pensei. Quer dizer, eu fui forçado. Porque na minha vida, eu sempre gostei de carro velho. Isso eu vou confessar com vocês. Eu sempre gostei de carro velho. Primeiro, porque eu nunca tive dinheiro para comprar carro novo. Segundo, porque era isso que pintava para mim. E não sei por que isso acontecia comigo. Gente, um dos primeiros carros que eu tive lá no Brasil, não sei se vocês lembram, era um Ford Verona. Você lembra disso aí? Era um Escort, mas que tinha um porta-mala. E aí esse foi um dos meus primeiros carros que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Quando eu peguei esse carro, ele estava com o escapamento quebrado. E aí o que aconteceu? O escapamento encostou no tanque de gasolina. E aí o que aconteceu? O escapamento quente, o tanque de gasolina era de plástico, e aí eu tive que comprar um tanque novo. E aí eu comprei um tanque novo, mas como eu não tinha muito dinheiro, eu fui lá no ferro velho, já no Brasil, tinha 6 anos. E eu fui lá, comprei um tanque. E aí eu mandei o mecânico colocar. Mas aí eu não sei o que aconteceu, que esqueceram de lavar o tanque. O que acontece? Você andava com o carro, a agulha do carburador entupia. Então você estava dirigindo o carro e de repente parava o carro. E aí eu tinha que fazer o quê? Encostar o carro, abrir o carburador, tirar a agulha, assoprar, colocar e o carro andava de novo. E assim, por que eu
estou falando essa história? Porque eu vim aqui para os Estados Unidos, o primeiro carro que eu consegui foi uma van que um colega de seminário, a gente fazia mestrado junto, o carro ferveu e ele falou assim, eu vou jogar esse carro fora. Aí eu falei assim, não joga fora não. Dá para mim que alguma coisa eu vou fazer com esse carro. Eu não tinha dinheiro. Aí ele me deu a van. E eu falei assim, cara, quer ver que se eu trocar só a bomba d'água, esse carro vai andar? E foi assim que minha vida começou, com carro. E por que eu estou contando essa história? Porque desde então, eu tive que começar a fuçar em carro, porque dinheiro, aqui nos Estados Unidos, mecânico é muito caro. Qualquer coisa era um dinheiro assim que eu não podia pagar. E eu pensava assim, isso aqui é só trocar um freio. Mas o que acontece? Quando você pensa que o negócio é só fazer isso e tudo vai dar certo, acontece uma bucha. É um parafuso que não sai. É um negócio que não dá. E aí a bucha acontece. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e parece que é uma coisa tão simples. Mas aí a gente não sabe por quê, mas tem lá uma bucha. E aí trava tudo. Uma coisa que você pensa assim, é só 2 horas. É muito fácil fazer. Acontece e se torna uma coisa de 6 horas. Se torna uma coisa de 2, 3 dias para você resolver. Não é só consertando o carro, mas eu acredito que na nossa vida tem coisas que parecem tão simples, tão fáceis de resolver, tão rápidas, mas que por alguma razão se torna um problema maior do que a gente pode resolver. Custa muito mais tempo, muito mais recurso, muito mais energia para resolver. Por que será que Deus faz com que esses problemas, essas dificuldades, esses desafios surjam na nossa vida? Você está passando por uma bucha na sua vida nesse exato momento? Pare e pense um pouquinho assim. Se você pudesse colocar assim, aquela grande bucha, aquele grande problema que você tem na sua vida, como é que você resolve esse problema? Porque a questão não é se a gente vai ter um problema ou se a gente tem problema. Todos nós vamos enfrentar problemas e dificuldades na nossa vida, independente de quem quer que você seja. Independente da sua situação, uma realidade, uma grande verdade, você não precisa ser crente para concordar comigo, é que nós iremos enfrentar um desafio, um problema que muitas vezes parece maior do que a gente. Que a gente pensou que a gente ia conseguir resolver rapidinho, num instantinho, que a gente tinha tudo para resolver, mas na realidade, quando aquele problema veio, era muito maior. A realidade é que hoje, nós, todos temos essas situações. Se não enfrentamos, vamos enfrentar. Essa é a realidade da vida. Nós vamos nos deparar com dificuldades, desafios e problemas que parecem ser muito maiores do que nós. O povo de Deus estava aqui numa situação que literalmente era gigante. Israel, o povo de Israel estava de um lado e os filisteus, o povo, entre aspas, inimigo, estava do outro lado. E ali eles estavam em guerra, um lutando contra o outro. E como era de costume, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Troia. Já? Cara muito feio chamado Brad Pitt. E lá no comecinho do filme, você vê que tem duas nações, 2 povos, um lutando contra o outro, 2 exércitos, mas aí o que eles fazem? Vamos evitar todo mundo quebrando pau aqui, vamos escolher o mais forte de cada lado. Vamos pegar o campeão desse lado, vamos pegar o campeão desse lado e vamos botar os 2 para lutar. E quem ganhar, ganhou e acabou a história. Era assim que costumeiramente eles faziam. E é isso que está acontecendo agora em Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Se pegou o herói, o campeão, o mais forte de todos dos filisteus, e agora tinha que vir o campeão, o herói, o mais forte do povo de Israel. Rapaz, quando o povo de Israel viu que
o campeão, o herói, dos filisteus, era um gigante chamado Golias. O cara era um armário. O Israel tremeu. Israel amarelou. Eles se acovardaram. Quem é o doido que vai? Porque naquele momento, o que estava acontecendo? O povo de Israel era um povo que não estava acostumado a ser um povo de guerra. Você tem que se lembrar que por um longo tempo, o povo de Israel, ele peregrinou pelo deserto, aí por pouco tempo, eles estavam ali, 40 anos no deserto, não tinha como eles se preparar, ter um deserto. E durante a época dos juízes, não tinha rei para preparar a nação toda, treinar um exército, era uma coisa meio desorganizada. E quando eles viram um gigante ali na frente deles, aquele problema, aquele desafio parecia que era literalmente além da força, da sabedoria, da capacidade deles. Tanto é que ninguém ousou a se levantar e falar: deixa que eu vou. Quantas vezes a gente se depara com situações como essa? Quando a gente olha para um problema diante de nós e parece que ele é do tamanho do mundo, assim. E aí você fala: gente, eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente se acovarda? A gente não sabe o que faz diante de um problema que parece maior do que a gente, que vai além da nossa compreensão, da nossa habilidade, da nossa capacidade, e a gente se encontra ali naquela situação: Deus, o que eu faço? Parece que naquele momento, toda aquela fé, todo aquele relacionamento, Deus sumiu. Parece que não adianta, que não serve para nada. E é aí que a gente troca as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, e a gente começa a querer, né? Por exemplo, se você tiver que enfrentar um gigante, um armário, como é que você lutaria contra esse gigante? Qual que seria a sua primeira atitude, ação em tentar resolver esse problema? Por que será que Deus dirige as nossas vidas, nos leva para essas situações, permite que a gente se depare com os problemas gigantes no curso da nossa vida? É por isso que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 1 Samuel 17:45, porque eu acredito que esse versículo mostra como é que eu e você, nós devemos reagir diante de problemas que parecem maiores do que nós, que muitas vezes são realmente maiores do que nós. E eu acredito e eu espero que, ao compartilhar com vocês o que a palavra de Deus fala, Deus possa falar ao coração de cada um de nós. O que é interessante aqui no versículo 45 é o seguinte: olha o que a palavra de Deus fala. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Por que isso é interessante? Porque o problema ali era real. O gigante estava ali. O gigante que estava vindo contra Israel era real. Tinha espada, tinha lança, tinha escudo, era gigante. Então, meu irmão e minha irmã, não tem como a gente negar que nós temos desafios, situações, dificuldades, problemas em nossa vida. Porque algumas pessoas falam que o problema é apenas algo da sua cabeça, que é apenas uma barreira do seu coração. Não. Meu irmão, minha irmã, quando os problemas vêm, quando a gente passa por dificuldades na nossa vida, isso daí não é apenas uma coisa do nosso coração. Não é uma coisa criada pela nossa mente. Problema é uma situação real.
Porque existem muitas filosofias, religiões no mundo que falam que o problema é um problema de percepção. É só você mudar a sua atitude, é só você mudar a maneira como você pensa, que aí você vai resolver o seu problema. Meu amigo, eu vou falar para você, não é. Quando Davi, ele olhou aquele gigante e ele creu no coração que Deus estaria com ele para resolver aquele problema gigante, a primeira coisa que ele reconheceu foi a realidade daquele problema. O problema é real, está ali, estou vendo, e é esse problema que eu tenho que enfrentar. De nada adiantar alguém chegar e falar para Davi, Davi, o gigante ali é uma coisa que a sua mente está criando. É uma barreira que o seu coração criou. Não. O problema é real. O problema é real. Então, uma das coisas que nós devemos, primeiramente, aceitar quando a gente quer encarar aquelas situações que vão além das nossas forças, além das nossas capacidades, é encarar o problema de frente. É entender que esse problema que eu tenho hoje, ele é real. Jesus, quando ele fala para os discípulos, nesse mundo vocês passarão por aflições, João capítulo 16, versículo 33, Jesus não fala assim, olha, quando você passar a ser cristão, quando você começar a me seguir, todos os problemas que você vai ter agora são da sua mente e do seu coração, é uma questão de percepção. Não. Jesus falou bem claro para os discípulos, vocês passarão por aflições. Então, meu amigo, minha amiga, a realidade é que no mundo, se nós estamos no mundo, se ainda estamos vivos, nós passaremos por aflições. Nós passaremos por problemas reais que nós devemos enfrentar, entendendo que eles são circunstâncias reais da nossa vida, não fruto de uma mente que ainda não entendeu, ou de um coração que por alguma razão tem uma barreira. Não, o problema é real. O problema é real. É por isso que a teologia coaching é uma teologia falsa. É um falso evangelho. Porque a premissa, o pressuposto da teologia coaching é colocar em você essa percepção de que Deus tem tudo de bom para você, Deus tem uma vida sem aflição, mas a aflição que você passa hoje é por causa dessa barreira no seu coração. Então, se você tirar essa barreira, agora você vai passar por uma vida agora sem aflição perfeita. E isso é mentira. Deus dirige a nossa vida, guia, permite que nós nos deparemos com situações que vão além da nossa capacidade de resolver, além das nossas forças. A grande questão é, por quê? Uma outra coisa interessante nessa passagem é que Davi, quando ele vê que o povo de Deus estava acovardado, e aí ele se sente impelido a se tornar o herói, o campeão, e ser o representante do povo de Deus, e chega lá e lutar. Olha a palavra que ele fala. Ele reconhece o problema, mas olha o que ele fala depois. Continuando aqui na metade do versículo 45. Eu, porém, vou contra ti. Eu, porém, vou contra ti. Qual que era o problema que estava acontecendo lá no povo de Deus? Um problema que era maior diante deles, que ia além da capacidade deles de humanamente resolver. Davi, ele chega, olha aquilo lá, e ele reconhece o problema. Ele reconhece, ele fala assim, ô rapaz, o cara é grande demais. Olha o tamanho daquele escudo. Como é que eu vou vencer esse escudo? Olha o tamanho da lança do cabra. Rapaz, olha a espada dele. Ele reconheceu o problema, ele viu que era um gigante. Ele viu que era um filisteu, feroz, grandão, forte.
Mas só isso não adianta. Só isso não adianta. O que Davi faz, o que é interessante é que, presta atenção, Davi tomou sobre si a responsabilidade de enfrentar aquele desafio. Qual que era o problema antes? O problema do povo de Deus era o quê? Olha aquele cara lá, eu não vou conseguir resolver, então vou deixar outro resolver. O grande problema, e eu acredito que Davi não foi o único, de olhar aquele problema e falar assim, eu não vou conseguir resolver. Aquele cabra é grande demais, forte demais, eu sou fraco, eu não tenho nada, nananana. Você não precisava ser uma pessoa iluminada, você não precisava ser uma pessoa super espiritual para reconhecer o problema, para apontar o problema, para entender que aquele desafio, aquela dificuldade ia além da capacidade de todas as pessoas que estavam ali para resolver. Então, eu acredito que Davi não foi o único que chegou e olhou assim, cabra, esse cara é grande demais, é muito forte, não tem ninguém aqui. Mas qual é a diferença entre Davi e o resto do povo de Israel? Davi, ele tomou sobre si a responsabilidade de encarar aquele desafio. Ele levantou e falou, não, eu vou contra ti. Ele não chegou e falou assim, vai o Zé, vai o Roberto, vai a Maria. Maria, vamos lá. Ô Maria, vamos lá Marta, vamos lá. Vai lá, que Deus é contigo. Não. Quantos de nós, quando vemos uma dificuldade que vai além, a gente espera o outro se mover, o outro andar? É muito fácil você ver um problema e chegar e olhar para trás e falar assim, cara, não tem ninguém que vai lá, não tem ninguém, meu Deus, no meio de tanto soldado aqui, não tem ninguém que vai. Meu irmão, tem coisas que Deus dirige a nossa vida e nos coloca em situações que vão além da nossa capacidade. Sabe por quê? Porque a responsabilidade é tua. Porque o chamado de encarar aquele desafio é seu, não é do outro. Não é do seu marido, não é da sua esposa, não é dos seus filhos. Porque quando Deus coloca um desafio para você, esse desafio é intransferível. É a carteirinha do Costco. Já reparou? É a carteirinha do Costco. É a carteirinha do Sam's. Quando você vai lá e faz a carteirinha do Sam's, quando você vai lá, faz a carteirinha do Costco, está escrito lá, intransferível, non-transferable. Quer dizer, é da pessoa usar. Para entrar ali, é só a pessoa que tem a fotinho, o nome ali. Quando Deus coloca um desafio na sua vida e Ele fala assim, você tem que encarar, você não vai poder dar a carteirinha para o outro resolver. Você vai ter que chegar e falar assim, eu vou encarar esse desafio. E é o que Davi faz. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus fala que o Espírito que Deus nos deu, que Espírito que é? Não foi um espírito de covardia, mas foi um espírito de intrepidez. O que Davi faz não é soberba, não é orgulho. Mas Davi entendeu que a responsabilidade de encarar aquele desafio era dele. Não podia ele ficar esperando alguém vir resolver. Não podia chegar e falar, vai outro resolver. Ele chegou e falou assim, não, Deus colocou para mim essa situação, essa dificuldade, não adianta negar, não adianta esperar alguém reagir, eu vou ter que resolver. E aí então, o espírito de intrepidez tomou conta do servo de Deus, de Davi. Quando Deus permite, nos leva para situações onde parece que a gente não tem a capacidade nem a força de resolver, é porque Deus está esperando uma atitude de fé.
É por isso então que Davi, olha o que Davi fala. Davi, como eu disse, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso, mas olha o que ele fala: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Por que será que Deus te leva para situações, dificuldades, onde você se vê numa situação onde eu não tenho a capacidade, eu não tenho a sabedoria para resolver? Porque Deus quer manifestar a autoridade e o poder dele na sua vida. Era o que estava acontecendo aqui. Por que Deus levou o povo naquela situação? Para mostrar de que quem estava diante do povo de Deus era o Senhor dos exércitos. É interessante que Deus aqui, ele usa o nome Senhor dos exércitos. Quando Deus usa esse nome, ele está querendo enfatizar que é o Senhor, o Rei sobre todos os reis. Que é o Senhor, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, é Ele que detém o poder e a força. Não os exércitos. Não os reis deste mundo. Quem tem autoridade sobre tudo e todas as coisas não é o rei que você vê, não é o imperador que você vê, mas é o Senhor. Quando Davi ele fala, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, não era soberbo, orgulho que motivava Davi, mas era a fé e o entendimento de que era o Senhor dos exércitos que lutava pelo povo de Deus. Não era Davi, a sua capacidade, a sua intrepidez, a sua força, a sua sabedoria que ia ajudar o povo de Deus a vencer aquela situação, mas era o Senhor dos exércitos. Quando Deus te leva, quando Deus nos traz, quando Deus permite que situações além da nossa capacidade aconteçam na nossa vida, é porque Deus quer se revelar em nós e através de nós. Deus quer que nós reconheçamos que não é pelas nossas forças, mas é pela fé no Senhor dos exércitos. Quando Deus nos leva para situações onde os desafios parecem muito maiores do que nós, é porque Deus quer que nós coloquemos a nossa fé no Senhor e nos rendamos a Ele. Que a gente pare de confiar nas coisas desse mundo. Que a gente pare de agir pela nossa sabedoria e tentar resolver de acordo com a força humana. E a gente nos entregue, nos renda completamente ao Senhor dos exércitos. E creia que é o Senhor que tem toda a autoridade, toda a força e todo o poder. Ainda que os nossos olhos, a nossa mente e a situação à nossa volta pareça o contrário. É um teste da nossa fé. Pastor, eu preciso dessa fé. Eu quero essa fé. Eu preciso demais dessa fé. A palavra de Deus fala que em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 8, 31, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus mostra que por muito tempo o povo de Deus sempre tentou ter um campeão, um herói que fosse à frente e nos trouxesse a vitória. Adão falhou. Noé falhou. Abraão falhou. Jacó falhou. Josué falhou. Moisés falhou. Davi
E todos os que vieram, de alguma maneira, por mais capacitados, por mais cheios da presença de Deus e do Espírito, de alguma maneira, no final, eles falharam. Sabe por quê? Porque nenhum ser humano é capaz de conduzir a nossa vida, a minha vida em vitória. Nem mesmo eu. Isso é algo que a gente precisa reconhecer. Você quer viver uma vida vitoriosa? Você quer vencer os desafios que parecem maiores do que você na sua vida? Então, reconheçamos, a partir de agora, que ninguém e nem eu tenho a capacidade e o poder e a autoridade de resolver essa situação. Por mais fácil que ela pareça. E é preciso que a gente entenda que se a gente não tem essa capacidade, a gente precisa de um campeão, de um herói, que nesses momentos difíceis, ele vai se apresentar como nosso representante, que vai lutar por nós, assim como Davi lutou pelo povo de Deus, porém não falho como eu, como Davi e como todos nós. A palavra de Deus fala que nós já temos um campeão. E esse campeão é Jesus Cristo. Se você for lá em Hebreus, uma das palavras que a carta aos Hebreus gosta de usar para se referir a Jesus é autor da nossa fé. Em algumas traduções em inglês, você vai ver que essa palavra é traduzida como pioneiro, como fundador. Porque quando a palavra de Deus fala que Jesus é o autor da nossa fé, lá em capítulo 2, versículo 10 e capítulo 12, versículo 2, autor significa o primeiro, aquele que iniciou, o precursor, pioneiro, fundador. Você quer vencer os desafios que continuam persistindo na sua vida e parecem maiores do que você? Você precisa que Jesus então vá adiante de você. Você precisa que Jesus tome sempre o primeiro passo e ele vá à sua frente. Você não pode chegar e falar assim: Jesus, espera um pouquinho aqui que eu vou resolver. Não dá. É maior que você, mais forte que você, mais capacitado que você. Não seja orgulhoso e soberbo achando que, Jesus, licença, você está muito devagar, eu vou na frente, vem, dá a mão, vem comigo. Não. Não sejamos orgulhosos, soberbos e rebeldes. Quantas vezes Deus vai ter que nos colocar diante de gigantes para que a gente aprenda que essa luta não é nossa, é dele. Que a força não está em nós, mas a força, o poder e toda a autoridade está no Senhor dos Exércitos. Até quando a gente vai ficar lutando, sendo rebelde contra Deus e ficar olhando os gigantes e na soberba, no orgulho do nosso coração achar que nós vamos resolver? Nós precisamos de um herói. Nós precisamos de um campeão. Nós precisamos de um general. E esse general não é eu, não é você, não é seu marido, não é sua esposa, não é companhia, não é situação, não é banco, não é nada. É Jesus Cristo. Somente quando você coloca Jesus Cristo na frente, liderando, lutando por você, é que você passa a viver uma vida acima das circunstâncias. É aí que você passa a experimentar uma vida acima da mediocridade espiritual, porque você passa a viver pela fé no Filho de Deus, o Senhor dos Exércitos. Ninguém pode agradar a Deus sem fé. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Então, meus amados, hoje, a palavra que Deus traz para todos nós: coloque Cristo à frente, confie, entregue a sua vida a Ele. Pastor, como é que eu faço então agora? Se renda, entregue. Para de tentar achar solução de acordo com o seu pensamento humano. Para.
entrega a Jesus. Mas eu não estou conseguindo ver claramente. Peça sabedoria. Peça. Mas no fundo do seu coração, entregue. Entregue. Abra o seu coração e a sua vida e faça com que o teu coração seja dirigido pelo Senhor dos Exércitos. Não lute contra, mas deixe o Senhor dos Exércitos dirigir a sua vida. Lute, mas lute no poder e na força, na sabedoria que o Senhor dá. Porque a palavra de Deus fala: se o Senhor é por nós, quem então será contra nós? Oremos. Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós temos um campeão que vai adiante do teu povo. E esse campeão, esse herói, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O fundador da fé. Aquele que garantiu de uma vez por todas o nosso acesso à presença do Pai. Que garantiu a nossa salvação. Que garantiu eternidade com o Pai. Para todos aqueles que depositam a sua confiança e a sua fé em Cristo Jesus. Pai amado, nós queremos entregar todas as áreas da nossa vida nas tuas mãos. Então afasta do nosso coração toda falta de fé. Todas as áreas da nossa vida, ó Deus, onde nós não queremos entregar plenamente ao Senhor, ó Deus, nós agora pedimos que o Senhor quebrante o nosso orgulho, destrua a nossa rebeldia, e que nós possamos colocar nas tuas mãos e descansar, sabendo, crendo que é o Senhor que vai adiante do teu povo.